Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, nessa segunda-feira, eu vou continuar o nosso estudo e quero compartilhar mais uma passagem que eu acredito que vai edificar muito a vida de vocês. Que hoje, a passagem do dia vai ser lá em Salmos 16, versículo 11, que fala assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O que esse texto, qual o ponto central desse texto? Hoje nós vivemos num mundo cheio de distrações, né, e correrias, muitas vezes sem fim. E muitas vezes a gente tenta procurar a felicidade em coisas materiais, só que a nossa principal felicidade hoje é estarmos na presença do Senhor. Por quê? Esse texto ele foi escrito por Davi e ele percebeu que ele percebeu que a verdadeira alegria é estarmos na presença do Senhor. Por quê? Deus nos criou com um propósito muito grande de estarmos em comunhão com as pessoas e levar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam da sua presença. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós percebemos uma paz, uma tranquilidade muito, muito grande no nosso coração. Porque quando nós percebemos, sentimos essa presença do Senhor no nosso coração, não tem medo, não tem insegurança, não tem ansiedade que tenta nos tirar o foco do caminho do Senhor. Porque Ele é o nosso principal caminho, né? Ele é a principal pessoa que traz segurança para a nossa vida, né? Ele é a nossa principal fortaleza, Ele que nos cura de todas as enfermidades que nós passamos. Ele que nos dá todo o direcionamento para enfrentar todas as batalhas espirituais que nós iremos passar na nossa vida. Então, hoje nós devemos ter sempre essa verdade de descansar nele, né? E sempre pedir em orações, ou mesmo agradecer por tudo que ele fez na sua vida, e ele vai fazer muito, muito mais, né? Então, você sempre deve desfrutar desse caminho, né? De graça que ele estabeleceu na sua vida, né? Então hoje você deve estar sempre na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos mais leve, né? Nós não ficamos com o coração pesado. Nós não devemos... A nossa verdadeira riqueza é estarmos na alegria dele. Por quê? Porque todas as coisas materiais, elas são passageiras, né? Não significa que elas não são importantes, porque toda a nossa vida a gente batalha por alguma coisa que a gente realmente quer naquele determinado momento, né? Aquilo que a gente busca, quando a gente conquista, é uma alegria. Nós percebemos uma alegria muito grande, né? A gente batalhou muito por aquilo, né? Então, nós devemos olhar sempre ambos os lados da moeda. A primeira, principal riqueza da nossa vida, primeiramente, deve ser Cristo, e a segunda deve ser as coisas materiais. Essas coisas, elas devem andar em conjunto. Elas devem andar em conjunto.
elas devem andar em conjunto, porque é Deus que nos capacita sempre para fazer aquilo que Ele colocou na nossa vida para fazer, né? Ele que libera todos os caminhos que nós vamos passar para enfrentar aquela determinada situação, né? Ele tá ali para nos apoiar, nos conduzir na melhor direção da nossa vida, né? Para conquistar aquilo que nós buscamos, né? Então, porque as circunstâncias, elas mudam o tempo todo, né? Nós não conseguimos mudar pelo nosso controle, né? Nós não temos esse controle, e sim Cristo, né? Porque Ele é a principal fonte inesgotável da nossa vida, né? Ele que fortalece, Ele que nos guarda, Ele que nos protege em tudo, em relação a tudo na nossa vida, né? Ele que nos conduz, para realizar todas as coisas, né? Então, Ele é a nossa principal felicidade, porque quando nós colocamos tudo na presença do Senhor, quando nós confiamos plenamente nele, Ele vai fazer. Então, tudo na nossa vida vem por um propósito muito grande. Ele tem algo para nos mostrar. Ele tem algo para nos mostrar. Então é assim, Ele é a nossa principal esperança, né? Mesmo que a gente passa por todas as tribulações, mesmo que a gente passa por batalhas constantes na nossa vida, Ele é a nossa principal fortaleza, né? Porque quando nós temos realmente essa conexão com Ele, tudo começa a fazer sentido, né? Ele nos estende a mão, né? Então, hoje a gente não está sozinho nessa batalha, né? Nessa presença. Por quê? Porque hoje, quando nós percebemos que ele tem algo para nos trazer de uma forma plena, nós conseguimos realizar tudo que Ele colocar na nossa vida para fazer, né? Porque hoje Ele tem algo, ele abre todas as portas para nos trazer a melhor decisão que a gente precisa tomar naquele determinado momento. Porque vai ter situação que o diabo ele vai tentar te conduzir. Ele vai tentar te conduzir com alguma ameaça, com alguma coisa que vai tentar te atrapalhar a você buscar sempre as coisas, sempre aquilo que ele vai tentar te conduzir a te mostrar que a sua principal felicidade é em relação às coisas do mundo. Não, assim, não devemos olhar dessa forma, né? Nós devemos olhar de uma outra forma. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos pensar de um outro lado, né? Ele hoje a nossa principal felicidade, nossa principal riqueza é estarmos na presença do Senhor. As outras coisas, elas serão acrescentadas, né? Elas serão acrescentadas. Como fala lá em Mateus
6:33, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então hoje, nossa principal felicidade não depende das circunstâncias do mundo, porque as circunstâncias do mundo, elas mudam o tempo todo, né? A nossa vida está em constante mudança, né? Então, a partir do momento que nós cremos nessa verdade, que a nossa principal felicidade hoje, neste momento, é estarmos na presença do Senhor, nós devemos sempre tirar um tempo para estarmos com Ele, né? E como que nós fazemos isso? Com orações, com meditação da palavra, com louvor, qualquer uma outra forma que você encontre de você tirar um determinado momento para estar na presença do Senhor, Ele vai te ouvir de alguma forma, né? Ele sempre ouve as suas orações. Então hoje, faça essa reflexão. Faça essa reflexão de propósito, de direcionamento, de realmente tenha essa intimidade com o Senhor, porque Ele vai te mostrar algo que a primeiro momento você não vai perceber, mas Ele vai te mostrando gradativamente que Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar muito. Então, sempre reflita nesse texto que Ele vai te mostrar quais são as suas melhores decisões. Ele vai realmente te conduzir, desde que você esteja disposto a fazer, até esse propósito realmente de receber aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, né? Então, reflita um pouco, nesse texto, em outros textos também. Se você procurar, você vai achar. Porque quando nós temos essa principal verdade de que Ele é a nossa principal fortaleza, Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, então hoje a gente deve diminuir um pouco o ritmo, né, dos nossos um pouco dos nossos pensamentos e dedicar um tempo no nosso dia a dia de estarmos, né, na presença do Senhor. Nem que seja 15 minutos, nem que seja 10 minutos, nem que seja um tempo que você conseguir no dia a dia, dedique esse tempo, esteja com o Senhor. Reflita um pouco também na meditação da palavra, que Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar qual o que Ele vai fazer na sua vida, né? Então, realmente tire um tempo no seu dia a dia, mesmo que o seu dia a dia seja um pouco corrido, você consegue tirar um tempo para estar na presença do Senhor, porque Ele tem algo para te falar naquele determinado dia, mesmo que você vai passar por algum momento difícil, algum momento atribulado. Não deixa o medo, a insegurança, ou qualquer outra coisa
tentar tirar o foco, de tirar aquele momento seu com ele, né? Porque pense nele como um amigo, como um amigo muito fiel, né? Que você confia, você entrega toda a sua vida nas mãos dele, né? Então ele vai te ajudar em todos os momentos difíceis da sua vida, ele vai te dar confiança, ele vai te dar segurança, ele vai te trazer tudo o que você precisa. Então reflita sempre, reflita sempre hoje, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Reflita que ele tem algo para te dizer, que acredito que vai te dar uma paz uma paz muito forte na sua vida e no seu coração, né? Então, no seu coração. Então, era a passagem. Hoje era isso que eu queria falar com vocês hoje. Até o próximo vídeo. Até os próximos.